Olá, amigos da Copa, bem-vindos ao canal É da Copa, Histórias, Curiosidades e Estatísticas, um canal do site É da Copa, um site com muita informação sobre Copa do Mundo. Nós vamos contar hoje um pouquinho da história da Copa do Mundo Uruguai, em 1930, a primeira Copa da história, o sonho de Júlio Cimê sendo realizado. Bom, em primeiro lugar, é importante deixar claro que essa Copa teve problemas para a realização. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, é só dar uma olhadinha lá na descrição, que tem o link do vídeo A Criação da Copa do Mundo. Devido a esses problemas, inicialmente preparada para 16 seleções, a Copa acabou acontecendo com apenas 13 seleções. Isso mudou um pouquinho a maneira como o torneio foi concebido. Era para termos na primeira fase 4 seleções em 4 grupos, mas com isso acabou mudando para um grupo com 4 seleções e 3 grupos com 3 seleções. Em virtude da baixa adesão à Copa, né, também por causa dos boicotes das seleções europeias, essa foi a única Copa onde não houve realização de eliminatórias. Pela América do Sul classificaram-se Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Peru, Paraguai e Uruguai. Então, 7 seleções para essa Copa. Pela Europa, apesar dos boicotes, ainda assim vieram Bélgica, França, Iugoslávia e Romênia. E, finalizando as 13 seleções, pela CONCACAF, os Estados Unidos e o México. Assim como ocorria nas Olimpíadas, a Copa foi realizada apenas em uma cidade, no caso, em Montevidéu, no Uruguai. E 3 estados se encarregaram de receber os jogos dessa Copa. O Estádio Centenário, que foi construído especificamente para a Copa, o Parque Central e o Pocitos. O Pocitos é um estádio bem pequeno, com capacidade para, no máximo, 1000 pessoas, tá? E foi lá que aconteceu o primeiro gol da história das Copas. O francês Lucien Laurent abriu o placar no jogo em que a França venceu por 4-1 ao México. Isso aconteceu no dia 13 de julho. O Brasil estreou no dia 14, mas o Brasil chegou nessa Copa com problemas internos. Uma divisão entre as federações fez com que só jogadores cariocas fossem convocados. A exceção do jogador Araquém, que era do Santos, mas havia se desligado desse clube um pouco antes da Copa. O resultado disso foi que o Brasil iniciou a Copa perdendo para a Iugoslávia por 2-1, e isso foi fundamental porque o Brasil, mesmo tendo vencido dias depois a Bolívia por 4-0, não alcançou a classificação, uma vez que a Iugoslávia também venceu a Bolívia por 4-0 e levou a vaga do grupo B para as semifinais. Detalhe importante do jogo Brasil e Iugoslávia, aliás, mais do que um detalhe importante, o jogador iugoslavo Aleksandar Tirnanić foi o primeiro a marcar um gol na seleção brasileira em Copas. E o brasileiro Preguinho, que diminuiu o placar para 2-1, foi o primeiro jogador brasileiro a marcar um gol em Copas do Mundo. O jogador Carvalho Leite jogou na partida contra a Bolívia e foi o primeiro jogador brasileiro abaixo dos 20 anos a disputar uma Copa do Mundo. Ele tinha apenas 18 anos. E também um outro detalhe que aconteceu dentro desse grupo foi o goleiro Veloso. O Veloso substituiu o goleiro Joel, que havia jogado contra a Iugoslávia. O Veloso substituiu no jogo contra a Bolívia e acabou defendendo o primeiro pênalti da história das Copas. Foi a primeira defesa de pênalti do goleiro brasileiro Veloso. O Brasil, com essa defesa, acabou vencendo o jogo por 4-0, não sofreu gols nesse jogo. Nos outros grupos, o grupo A, a Argentina venceu Chile, França e México. Com essas 3 vitórias, alcançou a vaga para a semifinal. O Uruguai, no grupo C, o Uruguai, que era o país anfitrião, venceu Romênia e Peru e também alcançou a vaga para a semifinal. E pelo grupo D, a surpresa, os Estados Unidos venceu Bélgica e Paraguai, ambos por um placar de 3-0, e também alcançou vaga para a semifinal. Alguns detalhes importantes dentro desses grupos. No grupo A, o jogador Manuel Rojas, do México, ele foi autor de 3 marcas importantes nessa Copa. O primeiro gol contra foi dele, foi o segundo gol do Chile na vitória por 3-0 sobre o México. Tá? Também foi do Manuel Rojas o primeiro gol de pênalti na história das Copas. O Rojas fez o primeiro gol da derrota por 6-3 na Argentina, dias depois do jogo contra o Chile. E esse gol também foi a primeira marca, né, a marca de primeiro jogador com menos de 20 anos a marcar um gol em Copas do Mundo. O Manuel Rojas tinha apenas 18 anos também, assim como Carvalho Leite, o jogador brasileiro. No grupo C, o grupo do Uruguai, o jogo entre Romênia e Peru teve o gol do romeno Alberto Desu, que foi o primeiro gol antes de 1 minuto de jogo, na vitória da Romênia por 3-1
sobre o Peru. Finalmente, no grupo D, os Estados Unidos, o jogador Bert Patenaude, ele conseguiu 2 marcas importantes para a CONCACAF. Ele terminou a Copa com 4 gols, que é o recorde de artilharia para um jogador da CONCACAF, recorde que só foi igualado em 98 por um jogador mexicano, vamos falar disso na Copa de 98, e o Patenaude também marcou 3 gols num único jogo, na vitória por 3-0 sobre o Paraguai. Também é uma marca recorde para jogadores da CONCACAF. Bom, definidos os semifinalistas, as semifinais foram divididas entre Argentina e Estados Unidos de um lado e do outro lado Uruguai e Iugoslávia. As 2 semifinais acabaram em 6-1 para as seleções sul-americanas, só que elas aconteceram de forma inversa. Enquanto no jogo da Argentina com os Estados Unidos abriu o placar e a Argentina virou o jogo e fez 6 gols aí para fechar a goleada por 6-1, no jogo do Uruguai, o Uruguai fez 6-0 e mais próximo do final do jogo, a Iugoslávia fez o seu gol de honra, também encerrando por 6-1. Não houve disputa de terceiro lugar nessa Copa, também a única Copa em que isso não aconteceu. E então o terceiro lugar coube aos Estados Unidos, que tinha melhor campanha do que a Iugoslávia entre os 2 desclassificados nessa semifinal. Na final, o Uruguai, anfitrião, recebendo a forte Argentina. O jogo começou com 1-0 para o Uruguai, gol do Pablo Dourado, gol esse que é o primeiro gol, o jogador a marcar o primeiro gol em uma final da Copa do Mundo, mas a Argentina deu susto no Uruguai. Antes do final do primeiro tempo, a Argentina virou o jogo em 2-1. Óbvio que a torcida ficou bastante preocupada, mas no segundo tempo o Uruguai voltou com a garra de campeão e marcando 3 gols, virou o placar e encerrou o jogo por 4-2, ganhando assim em sua casa o primeiro título mundial. Bom, a Argentina coube a artilharia do torneio com o jogador Guilherme Stabile com 8 gols e o ataque mais positivo com 18 gols durante a Copa. A Copa acabou com 18 jogos, 70 gols numa média de 3,89 gols por jogo. E, finalizando, o técnico Alberto Suppici do Uruguai, com apenas 32 anos, ainda é hoje o técnico mais jovem a ganhar uma Copa do Mundo. Quer saber mais sobre a Copa do Mundo? Visite nosso site ou inscreva-se nos nossos canais.